Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. A questão das profecias estapafúrdias e das revelações fantásticas atribuídas a espíritos desencarnados através de médiuns com nomes associados ao espiritismo já era assunto nas páginas da Revista Espírita. Atualmente, basta a mediunidade mais pronunciada se tornar conhecida para seu portador, para que ele se julgue infalível e porta-voz de entidades que julga donas da verdade. Chico Xavier contava ter sido orientado em 1931 pelo guia espiritual Emmanuel, logo no primeiro contato que tiveram, a jogar fora toda a produção desde que o jovem psicografara 4 anos antes sua primeira mensagem, pois até ali fizera parte apenas de seu treinamento. Para nos basearmos em informação confiável, no número de abril de 1860, Allan Kardec desenvolve algumas considerações sobre carta recebida do amigo Sr. Jobard, abordando a teoria da formação da Terra pela incrustação de vários corpos planetários. Dizendo-se não adepto da mesma, apesar de ter sido dada em várias épocas por certos espíritos e através de médiuns desconhecidos uns dos outros, salienta não passarem de hipóteses até que dados mais positivos venham confirmá-las ou desmenti-las, destacando que sua posição geraria críticas do tipo não tendes confiança nos espíritos e duvidais de suas afirmações, ou como inteligências desprendidas da matéria não podem remover todas as dúvidas da ciência e lançar a luz onde reina a obscuridade. Allan Kardec pondera ser esta uma questão séria, que se liga à própria base do Espiritismo e que não poderíamos resolver no momento sem repetir o que temos dito a respeito. Acrescentaremos apenas algumas palavras a fim de justificar nossas reservas. Para começar, responderemos que nos tornaríamos sábios muito facilmente se tratássemos apenas de interrogar os espíritos para conhecer tudo quanto se ignora. Deus quer que adquiramos a ciência pelo trabalho e não encarregou os espíritos de nola trazer preparada, favorecendo nossa preguiça. Em segundo lugar, a humanidade como os indivíduos tem a sua infância, sua adolescência, sua juventude e sua idade viril. Encarregados por Deus de instruir os homens, devem, pois, os espíritos proporcionar-lhes ensinos para o desenvolvimento da inteligência. Não dirão tudo a todos, e antes de semear, esperam que a terra esteja pronta para receber a semente a fim de fazê-la frutificar. Eis porque certas verdades que nos são ensinadas hoje não foram aos nossos pais, que também interrogavam os espíritos. Eis porque, ainda, verdades para as quais não estamos maduros só serão ensinadas aos que vierem depois de nós. Nosso equívoco está em nos julgarmos chegados ao topo da escada, quando apenas nos achamos a meio caminho. Observando que os espíritos podem instruir os homens, tanto se comunicando diretamente, como provam todas as histórias sagradas ou profanas, quanto encarnando-se entre eles para o desempenho das missões de progresso, salienta que não basta ser espírito para possuir a ciência universal, pois assim a morte nos faria quase iguais a Deus. Aliás, o simples bom senso se recusa a admitir que o espírito de um selvagem, de um ignorante ou de um malvado, desde que separado da matéria, esteja no nível do cientista ou do homem de bem. Isto não seria racional. Há, pois, espíritos adiantados e outros mais ou menos atrasados que devem superar ainda várias etapas, passar por numerosas peneiras antes de se despojarem de todas as imperfeições. Disso resulta que no mundo dos espíritos
são encontradas todas as variedades morais e intelectuais existentes entre os homens e outras mais. Ora, a experiência prova que os maus se comunicam tanto quanto os bons. Os que são francamente maus são facilmente reconhecíveis, mas há também os meio-sábios, falsos sábios presunçosos, sistemáticos e até hipócritas. Estes são os mais perigosos, porque afetam uma aparência séria de ciência e sabedoria, em favor da qual proclamam, em meio a algumas verdades e boas máximas, as mais absurdas coisas. E, para melhor enganar, não receiam enfeitar-se com os mais respeitáveis nomes. Separar o verdadeiro do falso, descobrir a trapaça oculta numa cascata de palavras bonitas, desmascarar os impostores, eis sem contradita uma das maiores dificuldades da ciência espírita. Para superá-la, faz-se necessária uma longa experiência, conhecer todas as sutilezas de que são capazes os espíritos de baixa classe, ter muita prudência, ver as coisas com o mais imperturbável sangue frio e guardar-se principalmente contra o entusiasmo que cega. Mas infeliz no médium que se julga infalível, que se ilude com as comunicações que recebe. O espírito que o domina pode fasciná-lo a ponto de fazê-lo achar sublime aquilo que, por vezes, é apenas absurdo e salta aos olhos de todos, menos os seus. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.